Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e que Deus te abençoe. Vamos meditar nesta manhã na passagem de Marcos capítulo 3, versículo 1 ao 6, onde o texto fala de um homem que tinha a mão mirrada. E o que eu quero chamar a atenção é para o preconceito. As pessoas são preconceituosas. Esse homem, ele não entrava na sinagoga, porque ele tinha essa mão atrofiada. Havia uma crença, principalmente entre os fariseus da época, que se a pessoa nasceu com um problema físico, é porque ela vinha sobre maldição, né? Ela tinha uma maldição sobre ela. E se no decorrer do dia, da vida, ela tivesse, por exemplo, um AVC, ficasse com o lado paralisado, etc e tal, eles acreditavam que era um castigo de Deus. Então, se tivesse deficiência de nascença ou depois, era um castigo de Deus ou uma maldição. E aí essas pessoas sofriam retaliações da sociedade. Eles não eram bem-vindos, não eram aceitos naquela sociedade, uma sociedade totalmente incompreensiva, uma sociedade hipócrita, né? Uma sociedade que rejeitava as pessoas que tinham deficiência, né? Então era muito difícil viver naquele contexto. E ele vivia às margens daquela sociedade, não participava da sinagoga, inclusive a sinagoga funcionava inclusive como escolas da época, né, onde eles aprendiam a ler o Antigo Testamento, né, onde eles aprendiam a leitura, onde participavam dos cultos, e ele era simplesmente banido dali por conta daquela sociedade, né? Mas um certo dia Jesus estava ali. Jesus estava ali para ensinar, para pregar naquela sinagoga. E nesse dia ele foi. Nesse dia ele estava lá. Por quê? Porque onde Jesus está, não há discriminação. Onde Jesus está, não há inferioridade. Então ele sabia que Jesus estava ali. E onde Jesus está, há conforto, há alívio. E aí Jesus começou a pregar e aquele homem ali. Observe que Jesus chamou ele para vir à frente, né? Vem à frente, ou seja, vem para o centro, vem para o meio. E ele estava nos cantos, né? Já com aquele trauma. Talvez entrou, sentou no último banco lá da sinagoga, ficou ali no cantinho dele. Jesus disse: não, venha para o meio aqui, venha para frente. Estenda a sua mão. Aí é outra lição. É outra lição. Porque hoje tem muita gente vivendo de aparência. Muita gente vivendo de aparência. Só mostra a mão sadia, mas a mão doente não mostra. Só quer mostrar felicidade no Instagram, no Facebook, mas os problemas estão lá, escondidos, e vivendo uma vida de aparência. Jesus disse: olha, mostra a mão, estende a mão mirrada, estende a mão atrofiada. E aquele homem tinha duas opções: de mostrar o seu verdadeiro problema ou viver uma vida de aparência mostrando a sua mão sadia. Mas ele foi lá e mostrou a mão atrofiada. E Jesus curou. Aí começou um monte de acusadores condenando Jesus porque Jesus curou no dia de sábado. Porque os acusadores não querem ver o que você passa.
não tem sentimento pelo que você passa. Aqueles acusadores não viram que aquele homem sofreu uma vida inteira e foi curado. Eles não queriam saber disso. Não queria saber da cura dele. Por aqueles homens, ele ia continuar com a mão atrofiada. Questionaram Jesus porque Jesus fez isso num dia de sábado. E Jesus disse: como assim? Quer dizer, se vocês têm um animal, cai num buraco no sábado, vocês vão lá e tiram porque ele caiu num buraco. Agora eu não posso fazer um bem a um homem que vem sofrendo? Então observe que muita gente que lhe conhece, muitas vezes, não quer ver o seu bem. Por eles você continua no sofrimento. Por eles você continua vivendo uma vida às margens da sociedade. Mas Jesus é aquele que chega e muda o quadro. Jesus é aquele que chega e muda a situação. Jesus não chegou condenando esse homem dizendo que ele era amaldiçoado, dizendo que ele pecou ou a sua família pecou, por isso ele nasceu daquele jeito. Jesus não chegou, Jesus chegou dizendo: olha, vem para frente, vem para o meio, sai dos cantos. Jesus não te quer pelos cantos, Jesus te quer como protagonista, no centro, no meio. É onde Jesus te quer. É onde ele te quer. É no meio, é no centro. Não vivendo pelos cantos a mais da sociedade, né? Porque ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Então, Jesus diz: vem para o meio, cura aquele homem, muda a situação daquele homem. Tem um monte de gente que não gosta, faz cara feia, não queria que ele fosse curado, né? Tramam até a morte de Jesus por conta disso. Por conta disso querem tirar até a vida de Jesus, né? Então, assim, não olhem para o que a sociedade diz. Olhe para o que Jesus diz sobre você. Ele te abraça, ele chama para perto e ele resolve o seu problema. Não olhem para o que a sociedade pensa. Olhem apenas e exclusivamente para Jesus, que ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé. Ele é o autor, ele é o consumador. Então Jesus, quando ele chega, ele sai restabelecendo tudo. De agora em diante, esse homem que tinha a mão atrofiada e não era aceito na sinagoga, agora ele tinha livre acesso a entrar na sinagoga, porque agora não tinha mais aquele defeito físico. Então agora é vida normal. Então quando Jesus chega na vida de alguém que está com problema, ele chega para resolver e dali em diante a pessoa passa a ter uma vida normal. Uma vida como as demais, né? Então Jesus chega colocando um ponto final, né? Então creia em Jesus, creia nessa palavra, se aproxime dele, chegue perto dele, que ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia próspero, um dia abençoado. Segue aqui o nosso canal, compartilha para que cheguem mais pessoas. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.